Olá, meu irmão, minha irmã. É o seguinte, você que deseja adquirir qualquer livro de espiritualidade, objeto litúrgico, terço, Bíblia, a Livros e Livros é o seu lugar. Livros e Livros, qual que é o endereço, Gabriel? Rua Pará 776. Artigos religiosos, para presente, tudo está em um só lugar. Em um só lugar. Chega lá, procura o Diácono Renato, as meninas lá, a Laodiceia, a Luzia, que você será muito bem atendido. Livros e Livros, o seu lugar de encontrar o seu artigo religioso. E temos mais um patrocinador aqui no Padre Podcast, é o patrocinador Mavilux. Materiais elétricos para casa, construção, tudo sobre materiais elétricos você encontra na Mavilux. Ricardinho, qual que é o endereço? O endereço da Mavilux é a Rua Messias de Souza, 552. Mavilux, o seu lugar de encontrar o preço barato para o seu material elétrico. Mavilux. É uma graça de Deus muito grande, nós temos mais um patrocinador desse projeto. É o seguinte, se você deseja fazer parte desse projeto de evangelização, né, clique aqui embaixo no telefone, entre em contato conosco e venha fazer parte desse projeto. Olá, queridos filhos e filhas, Deus nos abençoe. Sejamos bem-vindos mais a um Padre Podcast. Deus abençoe, Gabriel. Tamo junto. Amém. É o seguinte, hoje nós temos uma participação super, hiper, mega especial. Né, o Padre Jefferson, Gabriel vai apresentar o Padre Jefferson para nós. E o tema de hoje, antes da apresentação do Gabriel, eu penso que vai te ajudar muito, ainda mais você, padre de paróquia, pároco, vigário, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a, como podemos dizer assim, a melhorar aquilo que já está bom na sua paróquia, sobretudo na comunicação, né, na internet, nas redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, muito legal, que vai abrir a sua mente, o seu coração, para que a sua paróquia desenvolva muito mais, né, aquilo que já está bom na sua PASCOM, por exemplo, para que realmente a sua paróquia tenha aí, né, a evangelização nas redes sociais. Gabriel, apresente para nós. Depois dessa linda introdução, vamos para a apresentação do nosso Padre Jefferson. O tema hoje, ele fala, é possível e válido evangelizar pelas redes sociais? Eu já tenho uma pergunta aqui já. Mas vamos para a apresentação. Padre Jefferson Baceto, pároco da paróquia São Luís Gonzaga e diretor-presidente da Rádio Alvorada, mestre em comunicação, o MESP? Isso. Em São Paulo, especialista em marketing na faculdade Isaia, né? FGV, especialista em rádio, TV e redes sociais pela Uninter Paraná, administração pela UEL, filósofo, claretianos e teólogo da PUC Paraná. Teólogo PUC Paraná. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Padre Ricardo. Uma alegria estar com vocês aqui para nós falarmos um pouco de comunicação, já que esse é um novo meio, né? O podcast é um novo meio de comunicação aí, surgido há um tempo, que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Então, espero contribuir com vocês aqui um pouco sobre essa questão da comunicação. Seja bem-vindo, Padre. Padre Jefferson, como o Gabriel disse, é pároco da paróquia São Luís Gonzaga, no qual eu sou o vigário da paróquia São Luís Gonzaga. Né? Mais uma vez, Padre, seja bem-vindo, uma honra ter o senhor aqui. Ô, Padre, todos os padres que vêm aqui, geralmente 90% até agora que veio são padres, né? A gente sempre pergunta, antes do senhor ser padre, né? O senhor trabalhava onde? Como surgiu? Primeiro, vamos lá. O senhor trabalhava na onde antes de ser padre? Depois, como surgiu sua vocação nessa sacerdotal? Conta um pouquinho pra gente, meu irmão, fazendo um favor. Bom, na verdade, a minha história, né? Eu costumo dizer que eu tive uma vida antes e uma vida depois de ser padre, né? Porque como eu já tenho 49 anos, então temos uma história, eu só tenho 1 ano e 8 meses de padre, né? Então tem uma história bem antes, que é interessante a gente de fato saber. A minha vocação foi com 10, 11 anos na catequese ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Surgiu ali, mas eu confesso que fingi que não foi comigo, não. Deixei para lá. Grande maioria finge, né? Fingi que não foi comigo e acabei seguindo. Fiz, como o Gabriel já apresentou, e fiz administração na UEL. Um pouquinho antes, na verdade, de fazer administração, eu morei nos Estados Unidos.
Eu dei aula de inglês por 7 anos durante toda a minha... Nossa, eu não sabia não. Durante todo o meu curso de... Eu já fiz de tudo um pouco. Durante o curso de administração, eu dei aula, coordenava uma escola de línguas, então tive essa experiência. Mas no final eu dava aula, por causa da administração, eu dava aula mais para executivo, na área de business, né, inglês para negócios. Então foi uma fase legal, de muita experiência. E depois, quase terminando a administração, eu já fiz MBA em marketing na FGV. Fui da primeira turma, como eu sou velho, né? Fui da primeira turma do MBA de marketing de Londrina, da FGV. Então, aí várias pessoas de destaque na cidade fizeram MBA comigo na época, porque foi em 2001 isso, gente. Então, faz um tempinho, né? Depois, eu abri a minha própria agência de marketing, comunicação, eventos, e trabalhei por mais de 10 anos nessa agência. E durante o período que eu tinha agência, também tive a oportunidade de fazer em São Paulo mestrado em comunicação. Eu falo sempre que eu tenho um negócio assim comigo, parece que eu termino de um curso de estudar e eu já estou pensando em fazer outro, né? Eu gosto de estudar, então isso sempre foi uma marca na minha vida. Então eu fiz o mestrado na época, foi um mestrado mais voltado para a área profissional. Hoje ele está menos usado, mas o recorte foi no Facebook. Eu fiz um estudo na época avaliando as empresas de telefonia e o tema foi o consumidor fala, mas quem escuta? Na verdade, eu já sabia mais ou menos a resposta, mas tinha que constatar, né? No mestrado a gente tem que constatar algo e descobri que as telefonias, elas tinham os canais, né? Tanto eu avaliei só o Facebook, mas ela tinha outros canais, mas o consumidor deixava a pergunta lá, mas nunca era respondido. Então, infelizmente, talvez isso não mudou muito depois de tanto tempo, que o meu mestrado eu terminei em 2013. Então, nós estamos depois de 11 anos, talvez as empresas não evoluíram tanto, né, nesse sentido. Mas foi esse o estudo que eu fiz na época. Mas durante todo esse tempo aí profissional, eu sempre costumo brincar que eu sempre ficava naquela casa, eu compro uma bicicleta, né? Comprei 3 durante a vida, não casei, mas participava, a partir dos meus 28 anos, participava ativamente da igreja, fiz uma experiência de oração na renovação e fui servo, pregando, ministro de cura, também dando formação, e era uma pessoa ativa, que se dedicava à igreja, né? Mas ainda faltava sempre algo, sabe? Tinha um vazio ali existencial, apesar de, assim, na cidade de Londrina fazia grandes eventos, no Brasil todo fiz eventos, e era um profissional realizado. Cheguei a conquistar o que muita gente quer conquistar em termos de conhecer a Europa inteira, boa parte da Europa, tinha um bom carro, tudo isso, o que muita gente quer conquistar, eu tinha. Mas sempre faltava algo. E o padre Giovanni Mesadri, que é um padre italiano, que confessou com São Padre Pio, ele era meu diretor espiritual na época. Agora ele mora em São Paulo, está com 87 aninhos, mas ele sempre falava assim para mim: Jefferson, você está parado na parábola do jovem rico. E eu ficava muito bravo com ele quando ele me falava isso. Mas depois, com o passar do tempo, eu percebi que era uma realidade. Porque em 2013, eu tive a oportunidade, numa viagem bem louca, um padre ia acompanhar, o padre não acompanhou, a agência ia acompanhar, não acompanhou. Nós compramos, eu mais 11 pessoas, compramos um pacote para Israel, para a Terra Santa. Resumindo que na hora de embarcar, uma semana antes, a agência disse: olha, nesse número de pessoas nós não podemos mandar nenhum guia.
e o padre também não vai. Então, se vocês quiserem dar continuidade a essa ideia de embarcar, você tem que acompanhar. Eles sabiam que eu já tinha, eu falava outras línguas, sabiam que eu tinha conhecimento de viagem, então eles, na verdade, empurraram para mim, falaram, a gente passa os vouchers para você, tudo, e você leva o grupo. Todo mundo com férias tiradas, todo mundo com as coisas organizadas. Falei, bom, não resta nada a não ser embarcar. De fato, embarcamos, foi uma viagem inicialmente traumática, porque não tinha só isso de apresentar o voucher. Na verdade, você vai com outras pessoas que não falam outras línguas. Elas precisam de você. A primeira escala chegou no Heathrow, no aeroporto de Londres. Imagina, aquele aeroporto enorme. Você tinha que pedir comida para as pessoas, você tinha que achar o banheiro, enfim, uma série de coisas. Foi assim, um processo um pouco, 15 dias de Israel, um pouco traumático. Dá para fazer um podcast só sobre essa viagem, gente. Mas, enfim, não é o caso aqui. Mas foi, para resumir a história, quando eu cheguei na Basílica do Santo Sepulcro, onde ali você faz o caminho do Calvário, onde Jesus percorreu, e depois onde foi a crucifixão, ali eu fui tomado assim, de uma emoção muito forte, e uma voz assim que me falava, né? Deus me falava, por que você resiste tanto? Vem, eu estou te esperando. E daí não foi mais possível resistir. Eu voltei de lá em 2013 e em um ano eu deixei a empresa que eu tinha, né? Deixei para os sócios, eu comuniquei a família. Foi bem interessante a reação das pessoas, né? Porque eu tinha vários clientes e quando eu ia comunicar para essas pessoas, as reações eram as mais diversas possíveis. Um falava, que maravilhoso, e chorava. O outro começava a rir. O outro não falava, mas tinha a nítida impressão que a pessoa falava assim, surtou, coitadinho, tá louco, completamente louco. Perdeu a casinha. Né? Quando falei, eu vou deixar tudo para me dedicar a Jesus, para ser padre. Enfim, foi um processo difícil também para minha família, foi assim, complexo. Mas hoje, já praticamente 11 anos depois, né, dessa viagem, eu fui ordenado padre no ano passado, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, e desde então, completando quase 2 anos, sou imensamente feliz em ter escolhido esse caminho. E, como eu falo sempre, demorei, mas repetiria isso quantas vezes for necessário na minha vida, porque eu sou muito feliz como sacerdote. Com quantos anos o senhor fez a viagem para Israel? Com 37. 37 Nossa, anos. eu fico imaginando, rapaz, exemplo, você tava... A gente nunca vai souber, a gente não sabe como que é o nosso auge. Mas vamos supor, o senhor tava no seu auge, foi numa viagem em Israel, e largar tudo. Realmente é um processo que, humanamente, se você for só colocar a cabeça, não dá para entender. Só a razão não vai. Só a razão não chega. Mas, de fato, são os mistérios de Deus, né? E os mistérios não se explicam, né? Os mistérios a gente se entrega e ele vai fazendo a obra. Eu gosto sempre de uma expressão, que Deus ele nunca conta as coisas para nós por inteiro, né? Ele fala assim, vai até aqui, daí você vai. É verdade. Depois, quando você chega lá, daí ele fala assim, não, mas dá para você ir mais para lá, daí você vai. E assim, não termina nunca, ele sempre está pedindo para você ir para águas mais profundas. O importante é a gente ser dócil, o Espírito Santo está sempre disposto, nem sempre é simples, nem sempre é fácil, mas vale muito a pena. Isso é muito bonito. Para você que está ouvindo, ouviu esse pequeno muito testemunho bonito do padre, eu já sou idoso para entrar no seminário, né? Não é não. Se Deus te chama, meu irmão, vai, faça a experiência, porque cada um de nós temos um chamado, né? O chamado do padre Jefferson, certamente um chamado muito bonito, e ele falou uma palavra muito interessante, né? Ser dócil ao Espírito. Geralmente a gente reluta no começo mesmo, mas quando a vocação é vocação,
A gente não, eu sou a prova viva disso, né, também. Quando a vocação é vocação, a gente pode fugir, que Deus ou leva para Israel, né, ou fica aqui em Londrina mesmo, mas a vocação, ela vem, ela surge, não tem como fugir. Foi buscar lá em Israel. Foi levar aqui, né? Aqui não tava entendendo. Não tava entendendo, tava acontecendo. Foi lá, teve o trauma, tava dando errado, passou. Mas é uma vocação muito bonita, padre, muito bonita mesmo. Padre, vamos entrar no tema, né, da formação do senhor em comunicação. Uma pergunta: desde quando, mais ou menos, a igreja começou a se preocupar? O senhor falou no começo, né, que os podcasts que estão surgindo é um novo florescer, podemos dizer assim, podcast católico, né? Um novo florescer também da evangelização. Mas tem um período, uma data específica, desde quando a igreja começou a se preocupar com a comunicação, com a evangelização, por exemplo, também nas redes sociais? Bom, a primeira vez que a igreja cita o termo comunicação social, tem que consultar as datas aqui porque eu não consigo lembrar. 1963, com o Inter Mirifica, ainda no Concílio Vaticano II. Nossa, recente. É a primeira vez que a igreja usa o termo comunicação social. Mas, lógico, isso falando das novas tecnologias, né, que ali no Concílio Vaticano II foi trabalhado um pouco isso nesse documento. Mas se nós formos pegar lá, Cristo, ele comunica desde sempre, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso, então, a igreja sempre comunicou. Agora, com o advento da prensa, né, de Gutenberg e tudo, foi a primeira vez que se fala propriamente em comunicação não social, mas a parte ali de edição de livros, de revista, de jornal, foi em 1487, com o documento Inter Multiplicis. Foi com o Papa Inocêncio VII. Então, quase no ano de 1500 que a igreja vai tratar propriamente num documento sobre algo mais técnico de comunicação. Mas comunicação social só nos anos 60, com o Concílio Vaticano II. Agora, é interessante nós pensarmos, é um tema que eu estudei agora na teologia, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, justamente o meu tema foi esse, né? Se é possível ou não evangelizar nas redes sociais. É interessante nós lembrarmos que nós temos ali a figura do Areópago, em Atenas, onde Paulo fez a primeira pregação ali para os gentios, para aqueles que não conheciam ao nosso Deus. Ali, naquele espaço, que era um espaço de divulgação das ideias, um espaço de compartilhar conhecimento. E a partir dali, um tema que foi usado daí por São João Paulo II, já na Redemptoris Missio. O São João Paulo II foi muito feliz em falar dos novos aerópagos. E ele cita, então, o aerópago digital. Então, seria esse espaço, esse novo espaço que nós temos, que é a internet, para divulgar Jesus Cristo, não mais restrito ao aerópago, ou também se fala ágora, né? Aquele espaço onde Paulo pregou, lá em Atenas. Hoje nós temos esse aerópago digital, essa ágora digital, ou seja, é um espaço sem limites que a internet nos dá para que nós possamos anunciar Jesus Cristo. Então é algo fantástico, tem um potencial sem limites. Muito, né? Que nós precisamos, de fato, pouco a pouco ir adentrando. Todos nós, né, os grandes especialistas, quando a gente estuda, tem padres dedicados a isso. Por exemplo, o padre Spadaro, é um italiano que mora lá em Roma. Ele é um dos maiores especialistas nessa área. Então, é algo que a igreja não deixou de lado. A igreja está se dedicando. Em especial com o Papa Francisco, a igreja se abriu ainda mais, né, ali no dicastério da comunicação. Hoje não é, por exemplo, mais um padre que é o responsável, é um jornalista. Então, a igreja percebeu essa importância de se dedicar também à comunicação, porque nesse aerópago digital é um potencial sem limites que nós temos para atingir tantas pessoas.
Interessante essa. Porque quem está ouvindo, de repente, deve estar pensando, eu acho que essa questão da comunicação na igreja é recente, mas é de 1400. Rapaz, Se a mas... gente pegar para ver a história, né? Então não mas é. a social, a comunicação social é recente, 1900. A social é recente, mas a comunicação em si, a igreja que se comunica, ela é bem antiga, né? Ô padre, uma outra questão aí, ver se eu consigo fazer um paralelo. A gente está falando de comunicação, a gente vai entrar mais um pouquinho, né? Um pouquinho mais para frente a fundo, na questão da comunicação, sobretudo também nas paróquias, nas redes sociais paroquiais, podemos dizer assim. Mas existe uma diferença entre, por exemplo, em comunicação e evangelização. Né? A gente está aqui se comunicando, mas a intenção nossa sempre é também evangelizar. O que é, de fato, evangelizar, sobretudo nos tempos de hoje, podemos dizer assim, nas redes sociais? De modo geral, perdão, evangelizar de modo geral e depois adentrando na questão das mídias sociais. Bom, comunicar, vocês também são comunicadores, é tornar comum uma mensagem, levar essa informação. Quando nós evangelizamos, nós tornamos comum quem? A pessoa de Jesus Cristo. Apresentar essa pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando nós evangelizamos, nós apresentamos essa pessoa, Jesus Cristo. A finalidade principal da igreja é apresentar Jesus Cristo. A igreja sem Jesus Cristo, ela não existe. Então, evangelizar, se eu puder resumir, é apresentar Jesus Cristo. Evangelizar isso. Agora, você evangelizar através da comunicação, principalmente no aerópago digital, nessa internet, é você fazer com que essa informação de quem é esse Jesus Cristo, quem é esse nosso Salvador, para pessoas que nós, Gabriel, Padre Ricardo, nós temos uma informação que é chocante, muitas pessoas não sabem. Dos 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, 5 bilhões ainda não conhecem Jesus Cristo, não sabem quem é a pessoa de Jesus Cristo. Então, veja bem a nossa missão e o potencial que nós temos com a internet de alcançar tantas pessoas, que nós não temos missionários, não temos padres suficientes que possam chegar a muitos cantos do planeta. Então, por isso que o potencial é muito grande. Essas 5 bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Fora as que conhecem, mas que, como diz o nosso querido Papa Francisco, estão precisando ser cristianizadas de novo, recatolizadas de novo, porque perderam um pouco a mão, esqueceram de muita coisa. Hoje a gente vê, né, nas mídias sociais alguns padres que se destacam também, né, na evangelização, na internet. Eu vejo isso com um sinal muito, muito positivo. Tem pessoas que talvez criticam, né, esses padres, por exemplo, Padre Manzotti, enfim, os padres da Canção Nova, o Frei Gilson, pessoas meio que dão uma criticada por estarem muito expostos assim nas redes sociais, mas aquilo que o senhor tem dito, né, a questão da evangelização, por exemplo, não é o nosso caso aqui da nossa arquidiocese, graças a Deus, mas tem lugares que a gente desconhece, por exemplo, na Amazônia, que o padre vai uma vez por ano, e lá certamente deve ter uma internet. Então as pessoas, lá no meu ponto de vista, fica bebendo da graça da fonte de Deus por conta desses padres de redes sociais, né, do rádio, da internet, eles ficam se alimentando até o padre lá visitar. Né? O padre vai lá às vezes uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, lá nessas regiões diferentes da nossa. Estou dizendo isso pelo seguinte, a importância da evangelização nas redes sociais, algo bem preparado, bem estruturado, e aquilo que o senhor disse é muito verdade. Não só colocar a cara, né, vir aqui fazer, né, fazer de qualquer jeito, não, mas realmente levar Deus para essas pessoas, sobretudo nesses lugares onde, né, o padre não pode ir com frequência, como nós temos a graça na nossa arquidiocese, isso nós não passamos por isso, mas o povo está lá na Amazônia, é o povo que o senhor já fez experiência também na Amazônia, né? Em 2016 eu tive... Você já foi para a Amazônia? Fiz. A pergunta é, onde que ele não foi? Em 2016 eu fiquei 15 dias com as irmãs claretianas e um padre indiano. Nós fomos até Novo Aripuanã e a partir dali pegamos um barco e descemos durante uma semana parando nas populações ribeirinhas, né?
e, de fato, eles não têm energia elétrica, então não tem internet, mas eles recebem o padre uma vez por ano, em média, e daí o padre, nesse dia, ele casa, batiza, faz a missa, faz tudo para aquela comunidade. Então, é uma realidade muito diferente. Agora, já em cidades menores, como Novo Aripuanã, em 2016, quando eu estive lá, lógico, não era uma internet fantástica, mas havia uma internet naquela cidade. Então, de fato, com a falta de vocações ali, por exemplo, não tinha padre brasileiro. O padre que estava lá era um padre indiano. E, com certeza, com a internet se comunicavam. Então, já era o início de um trabalho nesse sentido. Agora, o que nós precisamos entender é que a comunicação, ela sofreu mudanças drásticas. E nós não podemos mais usar o mesmo modelo dos anos 60, quando o Concílio Vaticano II foi publicado. Não é? Ali foi publicado usando o termo comunicação social, mas ainda era por uma comunicação em massa, ou seja, o rádio, a TV, Estava no auge naquela jornal, época, né? né? Então, ali se tratava desses veículos, da comunicação em massa. O que acontece hoje? Nós temos uma mudança de uma comunicação unidirecional para uma comunicação multidirecional. Ou seja, antes nós só tínhamos ali, com o jornal, por exemplo, nós tínhamos a comunicação unidirecional, porque alguém escrevia naquele jornal e o outro, o receptor, né, o emissor escrevia, o receptor lia, mas pouca interatividade havia, não é? Entendi. O rádio, mesma coisa, né? Lógico, depois com o telefone, começou a haver um pouco de interatividade. Agora, a comunicação hoje se tornou completamente multidirecional, ou seja, com as redes sociais, eu produzo conteúdo, você produz conteúdo, vocês aqui estão produzindo conteúdo, as pessoas depois imagino que vão interagir, vocês vão responder lá no YouTube, não é? Então, isso eu estudei bastante no mestrado. Hoje, o consumidor, ou seja, no nosso caso católico, os fiéis, eles também são produtores de conteúdo, mas eles também interferem na produção de conteúdo que o outro está realizando. Então, nessa comunicação multidirecional, você não é mais detentor da informação e nem você é o manda-chuva. Você fala e todo mundo escuta e acabou. Não. Houve uma mudança drástica. Então, esse fiel, esse consumidor, ele é aquele que tem o quarto poder hoje. Se a gente for falar assim, né, no poder executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder é daquele que está na internet. E pode, infelizmente, nós temos daí aquela coisa que a pessoa está atrás de um celular, está atrás de um computador e ela não tem medo, né? Ela não tem medo de escrever o que ela... Os falsos, corajosos, né? Isso. Então ela escreve o que quer. Lógico que hoje que a justiça, ela cuida para que isso também tenha uma punição. Mas a grande verdade é que hoje os conteúdos são colaborativos. Então, se não houver essa interatividade, de fato você não vai prosperar, não vai ter resultado nessa evangelização. Você apresenta Jesus Cristo, mas você precisa interagir com essas pessoas. Então, é uma mudança drástica de pensamento que muitas pessoas não conseguiram se reinventar em termos do conteúdo lá da mídia de massa para essa que é personalizada. Então, é preciso repensar nas redes sociais, é uma maneira de pensar completamente diferente. Hoje, essa questão dessa cultura mesmo da internet, né, tem até CNBB, eles estão juntos com os influenciadores digitais, né? Teve um encontro agora recente na Canção Nova, na verdade o encontro foi em Aparecida, mas eles estavam no evento da Canção Nova. Por exemplo, eu vejo alguns padres que eu tenho um pouco mais de acesso, né, que produzem conteúdos assim diariamente para a internet. Eu fico olhando aquilo e falando, rapaz, eu não vou dar conta, se depender de mim. Eu falo assim, por exemplo, o Padre Adriano, ele grava a quaresma, ele reza o terço. Óbvio, ele tem a TV que o ajuda, né? E também a Canção Nova é propícia, é própria disso, né?
mas é muita coisa, é muito tempo ali, podemos dizer. E é claro, o trabalho que eles fazem, só estou dando exemplo do Padre Adriano, que é um padre que eu conheço. Mas é muito tempo que eles têm ali para fazer, para gerar conteúdo. E é claro, é conteúdo de qualidade, não só o Padre Adriano, mas tem vários padres da internet que eu acabo seguindo no Instagram. O que veio aqui também é o Padre Alex Nogueira. O Padre Alex Nogueira também, que começou do nada. Né? Nós postamos o vídeo dele recente agora, né? Que começou do nada. Ele começou gravando na rádio a cada 15 dias, e era um programa de 3, 4 minutos, né? Ele falou. Depois já estava gravado, mandou para o WhatsApp, começaram a criar grupos de WhatsApp, né? A gente até brinca das veinhas lá da cidade dele, e começou a crescer. Hoje, assim, ele está, no bom sentido da palavra, ele está um fenômeno na internet. Ele tem mais de 2 milhões e pouco de seguidores no YouTube. E assim, a gente até brincou, ele falando do dia a dia dele, eu falei assim, irmão, eu perguntei para ele, eu tive que perguntar. Era uma dúvida minha também. Você dorme que horas? Ele falou assim, padre, eu acordo 4h30 da manhã para começar, não só a produzir os conteúdos, né? Mas para ter a rotina também, que ele é reitor do seminário e tudo. Mas assim, quem se dedica, a questão é, quem se dedica nas redes sociais, né, vamos pegar a figura de padre, tem muito sucesso no bom sentido da palavra, e eu penso que a evangelização atinge, né, que a comunicação, né, que vem de Deus consegue ser atingida. E é claro que tem os perigos que o senhor disse, né? As pessoas escondidas ali atrás, né? E, enfim, se o padre também não tiver uma consciência, não tiver um aparato por trás também, ele pode até desanimar da sua evangelização, do seu propósito, e deixar de atingir as pessoas com a sua mensagem por conta de pessoas que não conseguem entender, né? E acaba, a gente já até brinca, né? Chama dos haters ali. A gente teve um tempo atrás, teve que bloquear no YouTube ali, né? Teve uns comentários. Ali. A gente teve que bloquear, porque a gente acompanha. A gente lê tudo, os comentários ali de todos os programas que nós colocamos, nós lemos todos. Não respondemos todos, mas a gente vê todos ali, né? Mas, assim, é um advento, né? Hoje as redes sociais, a comunicação, eu vejo que tem valido muito a pena, né? Hoje os padres que se comunicam bem e conseguem evangelizar bem, né, padre? Alguma questão, meu amigo Gabriel? No tema, na pauta que foi sugerida aqui, tem 2 palavras. É possível e válido evangelizar pelas redes sociais. Gostaria que o senhor me explicasse a palavra válido, evangelizar. É possível? Estamos aqui. Mas eu fiquei intrigado na palavra válido. Sim. Bom, como que é esse processo de comunicação? Primeiro, como qualquer outro processo, você tem que informar, depois você vai ter que persuadir aquele que você está falando, você vai ter que motivar, e por último, você tem que criar empatia com o teu público, o que muitas vezes você cria uma empatia com o público, mas depois alguma coisa que você fale não agrada, e daí você também vai ter os haters, enfim, tem todo esse processo. Dentro desse cyberespaço, o Padre Spadaro criou um termo que é a cyberteologia, né? É você ter uma experiência de fé na rede. Então, ele chama de cyberteologia. Então, todo mundo que queira estar dentro desse processo precisa fazer, primeiro, uma experiência de Deus, né, e propiciar que as pessoas tenham experiência de Deus. O que acontece é que algumas pessoas debatem que é possível ou não evangelizar nas redes sociais, e é válido porque você efetivamente não vai dispensar sacramentos pelas redes sociais, pela internet, nessa ágora pública no aerópago digital. Você não vai poder... Tanto que você veio comentando, né, que na pandemia... Né, cresceu muito, né? Cresceu, mas você comentou esses dias que as pessoas ainda deixam de ir na missa até hoje presencial porque acreditam que o sacramento acontece na rede social. Tem um termo que eu estudei na época do meu TCC, que é um termo on-life. Vocês já ouviram falar desse termo on-life? Hoje, nós não temos mais só o online ou offline. Nós não temos mais só esse público. Nós temos um público que hoje ele vive on-life. Ou seja, foi um termo criado por um filósofo italiano, também Luciano Floridi, em 2013,
que ele vai dizer assim, principalmente essa nova geração. Os adolescentes e jovens hoje, eles não estão mais, para eles não tem diferença se eles estão no offline ou no online. Eles vivem, por exemplo, se eles estão ali numa determinada comunidade na rede social, eles vivem como se aquilo fosse a vida deles. Então, eles não diferenciam mais se eles estão online ou se eles estão offline. O que acontece hoje é esse termo. Eles vivem on-life, ou seja, esse híbrido. Então, para você atingir esse público agora, que é toda essa... os crianças, adolescentes, os jovens, esse público vive esse on-life. Então, a partir disso, e um bom exemplo para a gente trazer aqui, é o quase santo, né? Beato Carlo Acutis, que tem o seu corpo lá em Assis. O senhor já visitou já? Já teve a graça de ir lá, não? Eu tive a graça de estar lá no ano retrasado, em Assis. O corpo dele já estava lá. Primeira vez que eu vi um santo de calça jeans e de tênis Nike. Não pode falar Nike aqui, não sei. Mas enfim. Pode, Nike. Patrocina a gente, Nike, pelo amor de Deus. Enfim, me chamou muita atenção, né? Um jovem, de fato, que fez o seu apostolado. Tanto é que ele é considerado o apóstolo da internet, né? Porque ele, na época, com os recursos que ele tinha, lógico, não estava como a internet hoje, né? Fazer um blog, né? Isso, fazer um blog, né? O que tinha para a época divulgando os milagres eucarísticos, né? Então, quer dizer, é um início, ele é algo incipiente em termos de evangelização, mas ele realizou. Então, ali nós já podemos dizer, é possível? É possível evangelizar nas redes sociais. É válido? Bom, aí nós temos uma série de debates, né? Muitas pessoas vão falar assim, não, mas você anuncia a pessoa de Jesus Cristo, mas depois você não forma comunidade. Essa pessoa não frequenta uma comunidade que vai para a missa, que recebe os sacramentos. Lógico, os sacramentos a gente só pode realizar de forma presencial. Ninguém confessa online, ninguém, a não ser que esteja doente, pode participar da missa, mas depois para comungar não dá para mandar pela internet, né? A hóstia não vai pela internet. Então você também não recebe a unção dos enfermos, enfim. Nenhum sacramento dá para ser realizado no aeróbico digital, nenhum. Então precisa... O que nós precisamos entender assim, é necessário fazer esse primeiro movimento. O primeiro movimento é anunciar a pessoa de Jesus Cristo na internet. É possível. Eu vejo assim pela nossa paróquia lá, não é? Não é mérito meu, nem do Padre Ricardo, mas existe um grupo bom da Pastoral da Comunicação que trabalha aí de forma muito incessante, né? Eles pegam trechos das nossas homilias, eles trabalham a divulgação dos eventos. E hoje, por exemplo, no último mês lá, parece que tem vídeos nossos que chegou a 150 mil visualizações já. Porque nós temos que também, lógico, não ridicularizar nunca as coisas de Jesus Cristo, mas nós temos que adaptar a mensagem para esse público. E principalmente, se nós formos avaliar dentro da nossa própria paróquia. Hoje, nós temos um conteúdo produzido que atinge a nossa paróquia, mas 70% do nosso conteúdo produzido atinge pessoas de fora, do Brasil e do mundo. Então, nós não temos dimensão onde um trecho da minha homilia, do Padre Ricardo, vai chegar e vai tocar essa pessoa. Agora, a partir desse anúncio dessa pessoa de Jesus Cristo, é lógico que é para ela ir buscar a sua paróquia, buscar um grupo de jovens, buscar algo para ela se sentir parte da igreja e receber os sacramentos que só podem ser recebidos de forma presencial. Então, de fato, evangelizar, que é apresentar essa pessoa de Jesus Cristo, pode ser feito pela internet. Os apostolados que existem nesse sentido são inúmeros e muito válidos. Agora, é lógico que daí vai existir a crítica, mas essa pessoa de fato vai ser depois um membro da igreja, vai receber os sacramentos?
isso já não depende de nós, né? Depende da ação do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, nós temos que utilizar, e a igreja está muito aberta a tudo isso, né? O Papa Francisco faz um trabalho incessante, sempre também na comunicação, né? Sempre estando muito disponível para os jornalistas, para dar entrevista. Então, nós precisamos anunciar. Agora, como isso vai chegar no coração das pessoas e como que elas vão receber, assimilar e depois praticar, vamos deixar que o Espírito Santo haja, deixar por conta dele. Essa questão que o senhor estava falando, só retomar um pouquinho, na verdade, a gente foi progredindo no diálogo aí que o senhor foi falando, nas informações. Só quero pegar mais uma vez um pouquinho da experiência do Carlos Acutis, né? Porque a gente acha que não. O senhor falou uma coisa bem interessante, o senhor já teve a graça de visitar, eu ainda, se Deus quiser, irei. Cara, como que foi, como Deus inspira, né? O Papa João Paulo II falava antes, né, da morte do Carlos. E ele falava assim que a igreja precisava de santos que tomavam Coca-Cola e usavam calça jeans, né? Daí veio, é verdade, daí veio a figura do Beato Carlos, né? Que vai ser, com a graça de Deus, santificado agora. Por que eu estou dizendo isso? Era um jovem, né, que começou a internet naquela época, né, que o senhor disse, bem objetivo, não estava como é hoje a internet, óbvio, mas um jovem que tinha sede de Deus, né? Era jovem, né, usava moletom ali, né, como tanto é que ele está, né, dessa forma, tênis da Nike, tudo, mas com desejo de conhecer, visitar os santuários eucarísticos e começar a gravar, e começar a escrever. E assim, olha só que, no meu ponto de vista, como é simples, hoje talvez nem tanto, né, mas assim, como é simples evangelizar, como é simples jovem falar para jovem, né, e jovem evangelizando jovem. Mas as pessoas hoje em dia, no meu ponto de vista, não a sua maioria, mas tem até uma profissão, né? Você faz o quê? Eu sou TikToker, né? É verdade, pegam as redes sociais para outro tipo de uso. Não vamos generalizar, é claro. Mas pegando na parte da comunicação, da evangelização, né? Você que está nos assistindo aí, que tá acompanhando esse bate-papo, é só você continuar sendo como você é, né? Um jovem de Deus, né? Evangelizar não só nas redes sociais, mas também nas redes sociais, com o seu carisma. Não precisa perder sua personalidade, sua identidade. É falar de Deus. Deus também está nas redes sociais. A gente até brinca, né? Quanto tempo a gente perde com o celular na mão hoje? Está tudo na mão hoje, no celular. E por que não colocar aqui um conteúdo de evangelização? Né, o padre falou, né, da paróquia, ali onde ele é o pároco, eu sou o vigário. Nós fazemos algumas trends lá também para divulgar, né, um cerco de Jericó, alguma coisa mais específica. E é engraçado que essas trends pegam, só que as trends têm um sentido. A gente não vai fazer qualquer trend, né, qualquer coisa. A trend tem um sentido, mas é um meio também de evangelizar, de comunicar. O padre fez um videozinho agora recente, explicando, né, um vídeo só, mas vários capítulozinhos, assim, vários cortes do padre explicando o que pode e o que não pode na missa. Para mim, aquilo lá não ia dar muita coisa. A gente postou, viralizou assim, de uma maneira surpreendente, né, padre? Por quê? Porque comunicou bem. Algo simples, né? E comunicou bem. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu acho que esse tipo de comunicação, de evangelização e de ser assertivo naquilo que a gente faz, junto com a PASCOM da sua paróquia, com a PASCOM da nossa paróquia, eu vejo que vale muito a pena investir nessa comunicação, estar muito mais presente nas redes sociais. E daí sim, eu só estou fazendo tudo isso para a gente chegar numa pergunta, padre, para fazer para o senhor. Por exemplo, a gente sabe que vale a pena, porque a gente está tendo essa experiência muito positiva. Então, para um padre que de repente está nos assistindo agora, né, sei lá, um seminarista que vai conversar com o seu padre na sua paróquia, vale a pena, por exemplo, o padre começar, no bom sentido assim, a se preocupar, mas uma preocupação boa, de gravar a sua homilia, de colocar um trecho ali da sua homilia na página da paróquia, na sua página pessoal. Isso é bom? O senhor vê isso com bons olhos para aqueles que não têm ainda esse desejo, incentivar eles, porque eu acho que vale muito a pena. O que o senhor tem para falar para esse padre que ainda está teimando de não fazer isso?
Eu respeito, lógico, a opinião dos meus irmãos no sacerdócio, mas, lógico, eu não posso tomar por mim, porque Sim. eu já venho da área da comunicação, então eu não tenho mais essa fácil, dificuldade. Agora, vamos avaliar assim de uma forma, pegando lá a Torre de Babel, não é? Aquele monte de línguas que as pessoas não se entendiam no Antigo Testamento. Com o advento de Pentecostes, o surgimento da igreja, todos ali falavam a mesma língua, não é? A internet hoje é uma torre de Babel. Tem de tudo lá. Tem tranqueira, nós sabemos muito bem, tem muitas coisas ali diabólicas, tem muitas coisas que levam as pessoas para o caminho do mal. Hoje, não é segredo, uma das maiores indústrias do mundo de maior faturamento é a pornografia. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de não estar na internet acreditando que nós podemos deixar isso passar. Não, é um espaço, não quer dizer que todo mundo seja obrigado a estar. Quem não se sente bem, Não esteja. o padre que não se sente bem, não esteja. Deixa para os seus paroquianos, deixa para os seus jovens. O fato é, nós precisamos estar nesse lugar. Porque, vou até ser um pouco ousado, não é? Nós precisamos promover um Pentecostes digital. Um Pentecostes que seja esse Pentecostes nesse aeróbico digital. Nós não podemos nos dar ao luxo de não evangelizar nesse espaço, não conquistar esse espaço de 5 bilhões de pessoas, que boa parte delas tem acesso à internet, e nós estamos deixando outras crenças, outras tranqueiras estarem ali. Tem muita coisa boa também, é bem verdade, né? Se aprende muita coisa, se você quiser, né? Como diz, dar um Google, você descobre um mundo. Agora, por que não? Tendo essa ferramenta, tendo esse universo à disposição, você vai deixar de investir o seu tempo, os seus dons, os seus talentos nesse ambiente. Eu vejo, por exemplo, agora também eu estou como diretor-presidente da Rádio Alvorada. É uma rádio da Arquidiocese de Londrina que completou esse ano 60 anos. É uma jovem senhora que cumpriu o seu papel na Arquidiocese. Hoje ela tem uma boa colocação no Ibope. Nós estamos em mais de 70 cidades do Paraná e no sul de São Paulo, sul do Mato Grosso. Mas com o app, não é, da rádio, hoje nós estamos... Qualquer brasileiro que esteja em qualquer lugar do mundo pode acessar a rádio através do app. Então nós não temos mais limite. E também, por exemplo, agora estou reformando os estúdios lá, para justamente os estúdios terem formato, além de rádio, para podcast. Por quê? A igreja ela precisa caminhar também nesse cross-mídia. Você tem que atingir outros públicos. Então, a rádio, que muitas vezes atinge um público 40 a mais, em boa parte, ela precisa atingir um público mais jovem. Então, com o podcast, nós vamos realizar esse trabalho. Então, a igreja ela não pode ficar nessa situação. Eu não gosto, eu não quero. Bate a perninha, bate o pezinho e pronto. Vai ser uma criança mimada que não quer realizar mudanças. O Espírito Santo, ele é novo todos os dias. Nós não podemos engessar o Espírito Santo. Para cada época do mundo, ele inspira nas pessoas novas ações para que possa cumprir aquele objetivo de anunciar Jesus Cristo de uma forma diferente. Então, algo que aconteceu lá com a invenção da prensa por Gutenberg em 1400 e pouco, e a igreja acompanhou isso de alguma maneira, não pode, depois de 500 anos,
a igreja continuar fazendo a mesma coisa. Ela precisa acompanhar a evolução do mundo, sem nunca deixar os seus valores cristãos, a sua doutrina, é lógico. Isso nós não vamos abrir mão. Existem alguns abusos? Existem, de fato existem. A gente tem que tomar cuidado porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, isso não se muda, a doutrina. Mas a forma de comunicar precisa ser adaptada. Precisa ser uma comunicação para esse novo tempo. Quais os principais desafios de evangelizar no digital que o senhor enxerga? Nesse contexto mesmo que você falou assim, que hoje no digital, a gente não sei se é o certo, a terra sem lei, né? Quando você pode pesquisar desde o bem até o mal, você pesquisa o que você quiser, né? E nisso que você falou, né, eu fiquei na dúvida. Quais os principais desafios sobre a evangelização no digital? Gabriel, eu enxergo que hoje nós temos que partir de uma evangelização que está muito focada na produção de conteúdo. Existe muita gente produzindo conteúdo, é uma quantidade imensa de conteúdo, mas nós temos que partir por uma comunicação centrada nas pessoas. E isso, o artesanal, o pessoal, o personalizado, a interatividade. Esse vai ser quem conseguir isso, vai ser o pulo do gato. Então hoje nós temos uma quantidade gigante de conteúdo sendo produzido por padres, leigo, freira, etc. na igreja. Estou falando propriamente só da igreja, né? Não dos geral, né? Dos meios seculares, mas propriamente da igreja. Existe muito conteúdo produzido, existem bons conteúdos. O que vai hoje diferenciar é quem conseguir fazer essa comunicação centrada nas pessoas, mais personalizada, que você consiga atingir essas pessoas e ter a interação com elas. Porque, de alguma maneira, eu enxergo que nas redes sociais a gente começa a voltar para uma comunicação em massa, como era antes o jornal, o rádio, a TV, porque você produz tanto conteúdo, mas você fala e quem responde? Tem alguém aí respondendo? Tem alguém interagindo com você? Tem alguém falando, olha, eu quero ouvir isso, ou eu preciso ouvir isso, a minha angústia, o meu sofrimento, o que eu estou passando. Você está respondendo aquilo que a pessoa está precisando de fato? Então, talvez o maior desafio mesmo seja a gente parar de produzir uma tonelada de conteúdo que não tenha a pessoa como o foco principal e você consiga interagir com essa pessoa. Talvez esse seja o maior desafio. Porque senão fica, exemplo, só números, né? Você produz conteúdo, mas, exemplo, a gente pode produzir conteúdo vários e vários dias. Só que se não tiver a quem chegar, ou para quem chegar, ou por que chegar, nada vai fazer sentido. E é o que hoje está acontecendo. Nós corremos o risco de... Não, isso já acontece, né, no mundo secular. As pessoas estão só em busca de like, de visualização, de tudo isso, né, dos fãs. E Jesus Cristo, onde que está em tudo isso, né? Eu, como padre, eu não posso nunca anunciar a mim mesmo. Eu, como padre, o meu ministério não vai servir só para ficar famoso por ficar famoso. Daí você se compara a um cantor secular, a um artista aí de qualquer outra coisa. O anúncio e até as pessoas os leigos os missionários, né? Tem muitos missionários aí, os influencers e tudo. Essas pessoas,
nós precisamos tomar muito cuidado, porque é lógico, não podemos ser ingênuos que a internet, ela gera aí muita monetização e com isso muita gente hoje vive disso, né? Muitos missionários vivem disso. Agora, se estão produzindo bom conteúdo, tudo bem, mas nós corremos um risco seríssimo de Jesus, a pessoa de Jesus e a evangelização ser secundária. Nós corremos o risco de colocarmos as pessoas, a figura do padre, a figura do missionário, ela estar à frente de Jesus. E de fato, Deus permite tudo, porque nós temos o livre-arbítrio, mas de tudo nós seremos cobrados. Então, as pessoas que vivem às custas de anunciar Jesus, mas no fundo elas se anunciam, elas correm um sério risco, porque Deus permite até um tempo, né? Depois ele cobra também e pode acontecer coisas que não são benéficas. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Precisa ser algo de fato inspirado pelo Espírito Santo. As pessoas devem evangelizar de fato guiadas pelo Espírito Santo e não para se autopromoverem, porque autopromoção... E nisso que exemplo, você comentou, né, que tem novos padres, vamos voltar lá, tem padres que não produzem conteúdo na internet e podem começar a produzir conteúdos na internet e vai vir logo haters e tudo mais, né? Do mesma forma que se ele não tiver uma cabeça boa para receber as críticas construtivas ou até mesmo críticas, ele também não pode ter uma cabeça boa quando viralizar, quando tiver mais fama, porque ele pode se confundir em anunciar Jesus e se anunciar. Hoje, todo o mestrado de comunicação, hoje o senhor vê que tem muitos padres que acontece esse deslize, esses erros, ou ainda não? Ou é um risco futuro de se auto-anunciar e se perceber que não já é mais Jesus? Bom, eu não tenho o papel de ser juiz de ninguém, mas assim como antigamente as pessoas queriam ser médico, queriam ser advogado, depois, hoje, passou para ser jogador de futebol, e agora, mais recente, as pessoas querem ser YouTuber, né? TikToker. E TikToker, e ganhar muito dinheiro com isso. Da mesma forma, dentro do âmbito católico, nós corremos o risco de termos aí missionários, padres, freiras, que vão ser YouTubers, vão ser TikTokers e não vão ser, de fato, aqueles que anunciam Jesus Cristo, anunciam a si mesmo. Isso sempre é um grande risco. Mas eu prefiro contar com a misericórdia de Deus e sempre acreditar que a esperança não desanima. Então, por isso, nós precisamos continuar, ainda que às vezes tomamos um caminho errado, alguém toma um caminho errado, mas nem por isso nós vamos condenar todos que estão desenvolvendo um belo trabalho. Então, é um caminho sem volta, nós não podemos parar. É possível, é válido evangelizar nas redes sociais e, lógico, o que eu sempre digo para as pessoas quando eu faço acompanhamento, numa confissão, nós temos uma consciência natural. Independente se nós fizermos catequese, depois aprendermos durante a nossa vida sobre a doutrina da igreja, nós sabemos o que é certo e errado, instintivamente nós já sabemos. Então, se nós já sabemos, nós precisamos nos apegar a essa consciência natural. Independente se a pessoa tem muito ou pouco conhecimento da doutrina católica, mas ela precisa, de fato, fazer aquilo que ela vai sentir que concorre para o bem dela como pessoa, para o bem do outro que está mais próximo e, lógico, no âmbito todo, que concorre com a doutrina, com o que Deus nos pede.
Só para fechar esse assunto, achei o questionamento do Gabriel e a fala do senhor também. Não é novidade que esse programa é gravado, né? Então eu vou falar o que eu ouvi ontem. Ontem eu estava fazendo, né, finalizando o Rosário com o Frei Gilson, na Canção Nova. Eu preciso falar só para... Acho que a gente vai conseguir fechar bem, né, a bela explicação do padre em relação a isso. Corremos um risco aí também, né, padre, por exemplo, das pessoas divinizarem, vamos colocar a figura do padre, divinizarem a figura do padre pelo trabalho que ele faz, pela evangelização que ele faz, né, pelo testemunho que ele dá. Mas as pessoas, às vezes, não têm essa consciência, né, de que ele é um ser humano, de que o que ele está fazendo ali está sendo para evangelização. Exemplo, ontem eu ouvi o Frei Gilson, é claro, eu só peguei um corte, né, da fala dele, mas ele foi assim, bem pontual e bem humilde mesmo, como de fato o Frei é. Ele falava assim ontem lá na Canção Nova, repleta, né, a Canção Nova assim: não falem de mim, porque o que eu estou fazendo aqui, às 4 horas da manhã, né, na Quaresma de São Miguel, poderia ser qualquer um. Não tem diferença nenhuma entre eu e vocês que estão aqui. A diferença é que Deus suscitou e está à frente. Então, assim, não falem de mim. Não me coloquem no pedestal onde eu não estou. Ele falou mais ou menos isso. Não me divinizem porque eu não sou isso. Eu só sou alguém que ouviu um chamado de Deus na pandemia, né? Era um projeto pessoal, rezar, acordar de madrugada. Deus pediu o meu sono como penitência. Eu fiz, liguei o Instagram, 500 pessoas, 600 pessoas, 1000 pessoas, e começou a crescer. E hoje se tornou o que se tornou. Então, só que ele falando isso para as pessoas que de repente estavam colocando, acho que ele percebeu isso, não sei, colocando ele num pedestal que de fato ele não é. Ele não está lá. Então, só para dizer o seguinte, de repente também não é muito mais a figura, vamos colocar a figura do padre, né? Que está nas redes sociais, que corre o risco de se perder em tudo isso que o senhor disse. Mas as pessoas também que seguem padres, que seguem influencers, pode se perder também. Se perder a ponto, uma coisa interessante que o senhor disse, de ficar só preso no celular ou na tela do computador e tenha condições de receber os sacramentos, porque o sacramento não é dado virtualmente, e não vão. Por quê? Porque escutar um padre na internet me faz bem, ver uma missa na televisão me faz bem, ouvir o padre Reginaldo Manzotti, ouvir o padre Jefferson na Rádio Alvorada faz bem. Então para que eu vou na igreja? E infelizmente tem poucas pessoas, eu acredito, mas que tem essa consciência, que está se perdendo, né, essa questão de que tudo que se faz na rede social como evangelização, mais uma vez, pegando a figura de padres ali, de influencers católicos, nada substitui de estar na missa. Nada substitui de fazer uma boa confissão. Nada substitui, né, de viver os sacramentos. Tudo isso é muito importante, leva-nos a vivenciar muito mais a Deus, só que também as pessoas têm que criar consciência, e como o senhor disse também, né, é um tempo, e esse tempo da internet vai passar. A gente não vai estar mais aqui, eu acredito, mas vão vir outros tempos. Mas só que tem que ser um meio, não um fim. E as pessoas geralmente estão vivenciando na sua vida pessoal a internet como um fim da sua própria busca de Deus, mas está deixando verdadeiramente de buscar Deus, sobretudo dentro da igreja, vivenciando os sacramentos ali. Então não é só um perigo dos padres e dos influencers, né? Mas as próprias pessoas se acostumarem, né, nessa questão. Eu creio que não seria ético nós citarmos aqui, mas já houveram padres que se perderam no caminho, que ficaram extremamente famosos e com isso levaram a casos de burnout, a casos de depressão, não é? Porque nós não fomos criados... O sacerdócio, ele não tem esse fim, não é? Você, por mais que você vá e evangelize, grave sua homilia, que seja transmitida, como o Padre Ricardo disse, nada substitui você depois estar numa missa presencial e comungar. Por mais que você queira acompanhar o Padre X, Y, Z, gosta da homilia dele, gosta das pregações dele, mas depois você tem que se juntar à sua comunidade. Isso é fato. Agora, é o mal desse tempo, não é? Assim como vários tempos nós tivemos as pessoas que se perderam
devido a diversos tipos de fama, hoje também, tanto padres quanto missionários, influencers, correm o risco de um esgotamento, porque muitas vezes a pessoa ela fica tão exposta ali, depois ela não tem condição nem de pisar o pé na rua, que ela está ali sufocada, porque criou algo assim em cima da pessoa dela. E no caso da evangelização, nós precisamos ter muito claro, nós estamos anunciando aquele que tudo pode, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que nos ama, que é Jesus Cristo. Se você estiver anunciando você mesmo, você corre um sério risco de ter problemas psicológicos, problemas graves de outra ordem, que não o teu fim fundamental, né? No caso de um padre, que é dispensar os sacramentos. Então, é ótimo que se tem esse apostolado da internet, se a pessoa tem vocação, se Deus dá os dons e talentos, não esconda, porque se você não colocar ele a serviço, ele recolhe também, Deus recolhe. Então, se você tem os dons e talentos, coloque a serviço, mas sempre com muito cuidado para você não se perder e se tornar, de repente, um artista secular, que vai ficar no pedestal, que vai ficar sendo idolatrado, como hoje muitos youtubers e etc. Isso é um grande risco que se tem para qualquer pessoa que busque ou que se digne a dizer que é um missionário, que é alguém que esteja evangelizando. Se a pessoa se colocar num pedestal, ela corre um sério risco. Isso é verdade. Padre Jefferson, estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pela sua presença. Né? Penso eu que nos enriqueceu muito, né? Fazendo bom. toda essa contextualização. Né? E quem está nos ouvindo, certamente, né, abriu a mente um pouco aí, abriu o coração e vai ter um pouco mais afinco aí de estar nas redes sociais com todo o discernimento, com toda a prudência, entendendo que aqui também é um meio de evangelização. Meu irmão, muito obrigado mesmo pela sua presença. Gabriel, obrigado mais uma vez. Tamo Tá junto. bom? João, obrigado. Obrigado, Temos João. a participação do Will aqui também, no nosso estúdio. Seja sempre bem-vindo. Se você assistiu até aqui, já deixa aqui nos comentários o seu agradecimento para o Padre Jefferson. Os próximos temas também seria legal de ver. Comenta tudo que você precisar, que tem vários comentários legais que a gente está aparecendo acompanhando bastante, também. sim, graças a Deus. A gente está acompanhando tudo. É isso aí. Padre, a gente é um programa católico. Dê a benção para nós, fazendo um favor. Claro, com alegria. A bênção não é minha, é de Deus, então de graça dou. Que possamos viver, então, sempre essa proposta de um novo Pentecostes, esse Pentecostes digital, que Jesus possa ser aquele que é anunciado, aquele que é divulgado sempre, esteja em primeiro lugar em todas as nossas ações nesse apostolado da internet. Que desça sobre vós, sobre as vossas necessidades materiais, físicas e espirituais. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Até mais.